último sermão dessa série, Saúde Emocional e a Cruz, né? Hoje iremos trabalhar, o texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 ao versículo 30. Peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura, faça a leitura juntamente comigo. João 19, Evangelho de João 19, versículo 25 ao versículo 30. Falamos Evangelho de João, uma forma apenas de declarar que foi João que escreveu, né? Mas nós sabemos que o Evangelho é de Cristo, escrito por João, né? Assim diz a palavra do Senhor, versículo 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua infinita graça. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos instrui, nos ensina, nos conforta, Senhor, e nos consola, Senhor, por meio da mesma, Pai. Obrigado, Senhor, por seu cuidado, seu amor tão grandioso, Pai, que o Senhor manifestou por nós, em nós, Senhor, por meio de Cristo, Senhor, na cruz, Pai. Nós confiamos, Pai, como cantamos nesta manhã, que o teu amor, Senhor, nunca falhará, Senhor, para com o teu povo. Obrigado, Deus, por tudo. Abra o nosso entendimento, Senhor, e o nosso coração para recebermos, Pai, a tua palavra. Nos conceda a graça, Senhor, para entendermos, Pai, e aplicarmos, Senhor, a tua palavra de forma a sermos restaurados, transformados, renovados, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Se há pessoas ainda neste lugar que ainda não começaram a sua caminhada cristã, que ainda não nasceram de novo, que ainda não foram regenerados, que o Senhor opere salvação em suas vidas, Pai, por meio do novo nascimento, Pai, por meio da tua palavra. Assim fala conosco, seja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, amado, esse período nós temos trabalhado uma série de sermões, né, sobre saúde emocional. E, de fato, isso é muito necessário e oportuno diante da grande quantidade de pessoas que enfrentam problemas de ordem emocional. E todos nós, de certa forma, passamos por momentos difíceis, né? E, às vezes, as nossas emoções são abaladas, que, às vezes, nos entristecemos profundamente, né? De fato, há um grande número de pessoas que enfrentam crises emocionais profundas, ansiedade, depressão e muitos outros flagelos que sobrecarregam de forma esmagadora o emocional de muitas pessoas, inclusive de autênticos cristãos. Muitas pessoas são mergulhadas em tristezas tão profundas que perdem completamente a vontade de viver. Há situações de total isolamento que chegam até o suicídio. Todos nós, em uma certa medida, precisamos de cura e restauração emocional. Precisamos de amor, consolo e cuidado, a fim de termos nossas cargas suavizadas. Na cruz, Cristo conquistou de forma plena e completa
tudo o que nos é necessário, inclusive a própria vida. E a vida que Cristo nos prometeu não é uma vida raquítica, atrofiada, ou como alguém que vive em um estado de desnutrição aguda, mas é uma vida abundante, como disse Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é um dos motivos principais pelos quais Cristo veio nos dar vida e vida abundante. Então, nesta manhã, apesar de suas dores emocionais, quero encorajá-los a olhar com confiança para a cruz de Cristo e perceber o amor e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Tudo, amados, tudo que Cristo realizou na cruz, tudo que Ele sofreu na cruz, Ele fez cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo, em todos os aspectos, né? Tantos espirituais quanto físicos. Cristo cuida do seu povo em toda a sua completude. Então, a cruz, de fato, é a expressão máxima do amor e cuidado de Deus para com o seu povo. Se você olha para outra coisa, irmão, senão a cruz, procurando perceber o amor de Deus para com você e para com a sua vida, procurando perceber o cuidado de Deus para com você, você está com os olhos no lugar errado. Você está olhando para a direção errada. Nós devemos olhar para a cruz, porque nela Cristo de fato nos salvou, nos restaurou, nos deu nova vida. Então, mesmo diante das nossas maiores e mais profundas dores, devemos permanecer ao lado de Cristo. Devemos permanecer ao lado da cruz, que nós acabamos de cantar nesta manhã. O versículo 25 diz: perto da cruz de Cristo estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Para uma mãe, ali estava a pior de todas as dores, a morte de um filho. Jesus certamente foi o melhor filho que já existiu, amável, dócil, obediente. Mas não foi uma morte acidental. Todas as mortes, irmão, em todos os graus, são muito difíceis. Mas às vezes é mais consolador para nós quando, digamos, é uma morte, digamos, por uma enfermidade ou um acidente, digamos assim. Mas não foi assim a morte de Cristo. Além de ser um processo muito doloroso e longo, ele estava sendo totalmente injustiçado. Totalmente. Então, Cristo, de fato, ele estava sendo punido de forma injusta. Não foi uma morte por enfermidade, não foi uma justa punição por algum crime cometido, embora fosse a acusação. Contudo, uma acusação falsa. Qualquer tipo de morte seria muito dolorosa para uma mãe. Contudo, Maria presenciou o lento processo de enorme sofrimento de seu filho. Jesus foi espancado, teve suas costas dilaceradas por um chicote, puseram uma coroa de espinhos em sua cabeça, cravaram suas mãos e seus pés na cruz, zombaram dele. Tudo isso Maria presenciou ao seu lado, ao lado da cruz, ao lado de Cristo. Maria estava todo o tempo vendo todo esse sofrimento ao qual seu filho estava sendo submetido. Maria presenciou o momento de maior sofrimento de seu filho. Sofrimento de Cristo ao ser separado do Pai por causa do meu pecado e do seu pecado. Essa foi a maior dor dele, quando ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? Era uma dor tão grande que esse foi o seu clamor. Contudo, a sua mãe estava
acompanhando tudo isso de perto, né? Tudo isso foi cumprimento de uma profecia sobre Maria, né? Toda essa dor que ela passou, que ela enfrentou, havia uma profecia sobre isso, né? O Simão, em Lucas 2,35, quando tomou Jesus em seus braços, disse para Maria que por causa desse filho, que seria motivo de grande alegria, uma espada atravessaria a sua alma, diante do sofrimento que ela enfrentaria, diante da dor que ela passaria por conta desse filho amado. Contudo, Maria sempre esteve ao lado do seu filho. Ela permaneceu ali até o fim. Você consegue imaginar como estava o coração de Maria, como estava a sua alma? Contudo, Maria e as outras mulheres citadas no texto permaneceram ao lado de Jesus até ao fim. Então, mesmo diante de todas essas dores, esses tormentos, Maria permaneceu firme ali ao lado do seu filho, ao lado da cruz. Isso deve nos levar também a imitarmos Maria, que mesmo diante das nossas dores mais terríveis, mais profundas, nós precisamos permanecer ao lado de Cristo, nos voltarmos para Ele a cada instante, a cada momento. Talvez assim esteja a sua alma nesta manhã, como se tivesse atravessada por uma espada, de tamanha dor, aflição, angústia e ansiedade. Mas Jesus nos convida a estarmos com Ele, a fim de acharmos descanso para a nossa alma, como está em Mateus 11, 28 ao 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na cruz e pela cruz, Cristo manifesta o seu amor e cuidado para com o seu povo. Não há dúvida, amado, disso. Que na cruz, Cristo estava cuidando de mim e de você. Ele estava levando sobre si, como diz Isaías, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que Cristo realizou por nós na sua cruz, no Calvário. Jesus sempre cuida, amados, do seu povo. Sempre, sempre. Ele sempre cuida de você. Sabe, aqueles momentos mais terríveis que você passa, aqueles momentos que você considera os momentos mais escuros, Deus não está distante. Deus não está distante. Deus está presente. Versículo 26 e 27 diz assim: Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Você consegue perceber, irmãos, que mesmo Jesus na cruz, mesmo diante de todo aquele sofrimento que ele estava passando, enfrentando, mesmo assim, ele ainda manifesta o seu cuidado para com a sua mãe. A sua provisão de cuidado para a sua mãe. Mesmo na cruz, Jesus expressou o seu amor e cuidado para com a sua mãe, sabendo que a hora da sua morte havia chegado e que não poderia mais cumprir suas obrigações de filho quanto ao cuidado e provisão que sua mãe necessitava. Jesus, por meio ordinários, comum, natural, provê o que era necessário para sua mãe. Você consegue perceber isso, irmãos? Maria era a mãe de Jesus, a mãe de Jesus. Embora ela seja a mãe do Jesus humano, digamos assim, nós sabemos que Jesus ele possui duas naturezas perfeitas, ele é 100% homem e 100% Deus,
Jesus poderia muito bem prover de forma sobrenatural os cuidados que a sua mãe necessitaria ou que viria a precisar. Mas, contudo, ele proveu isso de forma ordinária, por meio do seu discípulo, a quem ele amava, entregando ela aos cuidados daquele discípulo. Então, Deus pode muito bem fazer milagres extraordinários na sua vida ou na minha vida. Mas o mais comum de ele agir é por meios ordinários, por meios comuns que ele agir, por meio da sua providência. É assim que Deus opera para com o seu povo. Mais uma vez, com isso não estou dizendo que Deus não opera por meios extraordinários, que Deus não opera milagres. Que eu estou falando, e embora Jesus pudesse fazer isso, ele o fez por meios comuns e naturais, colocando a sua mãe aos cuidados do seu discípulo. Jesus entrega a sua mãe aos cuidados do seu discípulo, a fim de que ele venha suprir a sua falta e a receba como mãe. Jesus faz o mesmo com a sua mãe, a fim de que ela receba o discípulo como filho. Jesus honrou a sua mãe até o último momento, expressando amor e cuidado. Devemos imitar o nosso Salvador, dando a honra devida aos nossos pais, por meio do amor e cuidado que devemos exercer a eles, que devemos prestar a eles. Então, quando eu e você deixamos de cuidar dos nossos pais, nós estamos pecando contra o Senhor. Paulo diz que esse é o primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, nós precisamos, de fato, sermos cuidadosos em relação a isso, sem, contudo, negligenciarmos os nossos deveres com Deus. Outro ponto importante é que Jesus pegou duas pessoas sem vínculo sanguíneo e os tornou família, a fim de cuidarem um do outro mutuamente. Por meio de seus sofrimentos na cruz, Jesus comprou pessoas de toda língua, tribo e nação e os fez uma só família. Nos deu uns aos outros como irmãos, a fim de cuidarmos uns dos outros. Devemos seguir o exemplo daquele discípulo e obedecermos prontamente o mandamento do Senhor de cuidarmos dos nossos irmãos. As Escrituras nos dizem que a partir daquela hora em que Jesus entregou a sua mãe aos seus discípulos, ele a recebeu em sua casa. Então, amados, Cristo nos salvou, eu, você, pessoas totalmente diferentes, pessoas que às vezes nunca se conheceram, nunca tiveram nenhum contato, e nos fez uma só família para cuidarmos mutuamente uns dos outros. Para suprirmos, às vezes, essa necessidade que há na minha vida, na sua vida, de amor, de consolo, de proteção, de ajuda, de socorro. Nós devemos fazer isso uns pelos outros. Devemos olhar à nossa volta e percebermos, ou tentarmos perceber, as pessoas que muitas das vezes estão mergulhadas em sofrimento, em tristezas, em aflição, pessoas com depressão, ansiedade, e procurarmos ajudarmos essas pessoas, consolarmos, confortarmos essas pessoas. Cristo nos deu uns aos outros para nos servirmos uns aos outros, para nos ajudarmos mutuamente, para levarmos as cargas uns dos outros, como diz as Escrituras, para chorarmos com aqueles que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Esse é o motivo, um dos motivos pelo qual Cristo morreu na cruz, para fazer de nós, pessoas totalmente diferentes, uma só família, que devemos nos amarmos. E Jesus disse que se nós nos amarmos, assim o mundo saberá que nós somos seus discípulos. Então devemos fazer isso de fato. E fazermos isso rápido, pronto. As Escrituras dizem que nós não devemos sermos vagarosos no cuidado, ou seja, demorados no cuidado, mas devemos estar prontos. Quando Jesus falou para aquele discípulo, eis aí a tua mãe, prontamente ele assumiu as suas obrigações de filho com ela e a recebeu em sua casa. Da mesma forma, é preciso haver prontidão em nós para socorrermos também os nossos irmãos.
Descanse a sua alma em Cristo, tudo está concluído. Parece que quando nós olhamos para a nossa realidade, para a realidade dos nossos sofrimentos, das nossas dores, não parece que está tudo concluído para nós. Não parece que as coisas são tão fáceis assim, tão simples assim. Contudo, no versículo 28, olha só o que Jesus diz. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, Jesus sabia que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. As Escrituras afirmam que Jesus sabia que tudo estava concluído. Mas como estava concluído, se o ato principal ainda estava por acontecer? Jesus ainda não havia morrido e tampouco ressuscitado. Como que tudo estava feito? Como que tudo estava concluído? Tudo estava concluído porque Jesus sabia que não havia nada que pudesse impedir a concretização do plano de Deus. Nada, irmãos. Nada podia impedir a morte e a ressurreição de Cristo para a nossa redenção e para a nossa salvação. Jesus confiou plenamente no Pai, entregando-se em plena obediência ao seu propósito até a morte. Jesus se posicionou firmemente a fim de que as Escrituras se cumprissem nele, por mais doloroso que fosse o seu sofrimento. Jesus, amados, não via nenhuma possibilidade do plano de Deus na sua vida e por meio da sua vida falhar. As Escrituras afirmam categoricamente que ele sabia que tudo estava concluído. Nós, irmãos, precisamos ter essa mesma fé, essa mesma confiança em Deus. Assim devemos nós imitarmos o nosso Salvador e nos entregarmos plenamente à obediência a Deus, confiando que tudo está concluído. Não porque já alcançamos, mas porque Cristo nos garante que alcançaremos tudo quanto nos foi prometido nas Escrituras. Não há como falhar, irmãos. Jesus sabia que os planos de Deus não falhariam. E nós devemos também saber que as suas promessas, que os seus planos, que os seus propósitos nunca falharão para com o seu povo. Nunca falharão para nós. O texto é bem conhecido de Jó, quando Jó declarou: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso significa que é nenhum mesmo. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. A Escritura diz que o Senhor está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Tudo, amado, tudo que Deus quer, Ele faz. Esse é o Deus das Escrituras, sabe? Tem esse negócio de, Deus queria fazer aquilo ou isso e não fez porque fulano não quis. Fulano não se posicionou, fulano não se colocou na brecha e por isso Deus não realizou. Isso não existe, amados. Deus faz, Deus cumpre os seus propósitos. Quando não há motivação no nosso coração, e de fato não há, principalmente no nosso estado natural, contudo, Ele muda a disposição do nosso coração, para que a sua vontade prevaleça, para que os seus propósitos aconteçam. E é isso que de fato Ele faz. Como diz as Escrituras, aquele que fez a promessa é fiel. Devemos saber disso, amados, que Deus é fiel em tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele nos falou que faria nas nossas vidas. Nós precisamos de fato acreditar nisso, crer nisso. Precisamos acreditar na promessa de que Cristo voltará para nos buscar, para estarmos com Ele. E o nosso coração deve estar alegre nisso, se regozijando nisso. Precisamos vencer essas tristezas que muitas das vezes nos sobrecarregam. Na cruz, Cristo consumou tudo que nos era necessário para a salvação, como está no versículo 29 e versículo 30a. Tudo que você pode imaginar, amados,
que você necessitaria, o que você precisaria para a salvação, Cristo fez na cruz. Cristo realizou na cruz. Não existe nada a ser feito, né, no que diz respeito a nós sermos salvos. Né? Isso não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidades. Né? Paulo, por exemplo, ele diz que nós devemos, a irmã Dini, se eu não me engano, falou nisso, né, hoje, agora pela manhã, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Né? Ou seja, nós recebemos a salvação, nós estamos salvos. Né? Mas Paulo diz que nós temos a responsabilidade de desenvolvermos a nossa salvação. E sabendo que esse trabalho também não é na base da nossa força ou da nossa capacidade. Né? Tudo isso é pela graça de Deus. É Deus que opera em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Né? Então tudo é Deus operando em nós. Versículo 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. 30a. Tendo o provado, Jesus disse: está consumado. Essa palavra, irmãos, deveria nos encher de alegria, de gozo, de segurança em Cristo. Porque ele está dizendo que tudo que precisaria ser feito para a nossa salvação estava feito. Foi feito. Tudo está consumado. Né? No original, o termo grego para estar consumado traz o sentido de missão cumprida. Diz respeito que tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação foi plenamente cumprido em Jesus. Jesus cumpriu plenamente as exigências da lei. Jesus recebeu em si a punição pelos pecados do seu povo. Então, meu irmão, tudo o que eu e você precisamos é encontrado unicamente e exclusivamente em Jesus Cristo. Não há outro lugar. Não há outro para quem olharmos, como diz o escritor de Hebreus. Nós devemos olhar firmemente para Cristo, sabendo que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo é Cristo, amados. Tudo. Tudo que diz respeito à nossa salvação é por meio dEle e por causa dEle e para Ele. Tudo. Então, que o nosso coração, de fato, esteja voltado e inclinado por Cristo. Toda alegria que nós precisamos diante das nossas tristezas, toda a restauração que nós precisamos, todo socorro, todo livramento, nós encontramos nele. Mesmo quando parece que não chega, mesmo parece que não alcançamos, o fato é que Ele está cuidando de nós da sua maneira, do seu jeito, do seu modo infinitamente sábio, que muitas das vezes nós não entendemos, mas que depois vamos perceber que tudo que Ele fez, de fato, foi para o nosso bem. Foi para nos transformar, nos moldar, nos amadurecer, nos dar firmeza nele. Na cruz, Deus, por meio de Jesus, manifestou seu grande amor, entregando o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Às vezes eu me pergunto, irmãos, o que nós ainda queremos? Que ainda nós achamos que nos falta? Por que às vezes ainda eu me entristeço? Por que ainda eu às vezes me desespero? Por que às vezes eu ainda choro em profunda tristeza? Se Cristo se entregou por mim. Se Cristo morreu por mim. Se referindo ao termo estar consumado, Calvino diz: foi principalmente com o propósito de dar paz e tranquilidade a nossas consciências que ele, Jesus, pronunciou estas palavras. Propósito de Cristo na cruz. Um dos propósitos foi trazer, amados, essa paz sobre nós, essa tranquilidade em relação às nossas consciências, hábitos. Nós estamos falando aqui, irmãos, da ausência de dificuldade, de lutas, de adversidades.
Estamos falando de confiança em Cristo, mesmo diante de tudo isso, sabe? Mesmo diante de tudo isso. Paulo se referindo às suas fraquezas, né, quando ele fala sobre o espinho na carne que ele tinha e que por 3 vezes ele orou ao Senhor pedindo para que o Senhor retirasse isso dele. A resposta que ele recebeu foi: Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz: a partir de agora eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Sabe por quê, irmãos? Porque quando estamos fracos, a nossa confiança não está em nós mesmos, mas em Deus. Aquele que de fato pode nos livrar, aquele que de fato é o nosso socorro, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Somente nele nós estamos de fato seguros. Então, meu irmão, não se deixe vencer por seus sentimentos. Lute contra a ansiedade, lute contra a tristeza, lute contra a depressão, né? Como dito na introdução, Jesus veio para termos vida abundante. Vida abundante não é simplesmente sobre a duração, sobre o fato de ela ser eterna, mas também sobre a qualidade, que envolve paz e tranquilidade de consciência, como citamos Calvino agora há pouco. Então, Cristo, de fato, nos dá vida abundante. Então, precisamos confiar, de fato, nele. E eu não quero aqui, irmãos, diminuir a sua dor, o seu sofrimento, as suas lutas. Eu sei que, de fato, elas são difíceis, são grandes. Eu sei que é difícil nós vencermos as nossas emoções, as nossas tristezas. É difícil nós superarmos isso. Mas como diz a Escritura, em Cristo nós podemos, porque Ele nos fortalece. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos sustenta diante de tudo. Jesus livremente se rendeu à morte, a fim de vencer a morte por nós. Cristo, amado, não foi vencido na cruz. Cristo, a morte não venceu Cristo na cruz. Olha só o que diz o versículo 30b. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A morte não venceu o nosso eterno e poderoso Salvador, tirando a sua vida. Foi Jesus que livremente se entregou a ela, a fim de vencer a morte por nós, por meio de sua ressurreição dentre os mortos. Jesus venceu a morte e consumou para o seu povo uma eterna e poderosa salvação. O cristão não precisa temer a morte, ainda que venhamos morrer fisicamente. Ressuscitaremos para a vida eterna em Cristo Jesus. Como disse John Piper, tudo o que a morte pode fazer a um verdadeiro cristão é entregá-lo a Cristo. Consegue perceber, irmãos, essa confiança que nós precisamos e devemos ter em Deus, sabe? Então Jesus de si mesmo, Ele entregou o seu Espírito. A morte não o arrastou, a morte não o venceu. Mas as Escrituras diz que Ele entregou de si mesmo. Como Jesus mesmo falando lá no contexto lá do bom pastor, ele diz: olha, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de reavê-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus disse: olha, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou de mim mesmo, espontaneamente, livremente. Esse foi o ato de Cristo na cruz. A morte não o venceu. Ele se entregou.
mas depois ressuscitou para a nossa justificação, como diz as Escrituras. Vamos às aplicações. Assim como Maria, que teve a sua alma atravessada por uma espada diante da morte de seu filho, assim como Jesus mesmo na cruz manifestou amor e cuidado à sua mãe, Ele também está cuidando de você. Ele continua cuidando de nós, irmãos, mesmo diante das nossas maiores dores. Por meio de seus sofrimentos na cruz, Jesus comprou pessoas de toda língua, tribo, nação e os fez uma só família. Nos deu uns aos outros como os irmãos, a fim de cuidarmos uns dos outros. Acho que isso é algo que nós precisamos exercer com mais intensidade, digamos assim. Precisamos, de fato, cuidarmos uns dos outros, em todos os aspectos. Embora não alcançamos ainda a plenitude daquilo que Cristo preparou para nós, cremos que tudo está concluído, pois sabemos que os seus propósitos nunca falham. Nada, irmãos, pode impedir os planos de Deus, os propósitos de Deus de se cumprirem sobre o seu povo, sobre a sua igreja, de se cumprirem sobre a sua vida. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida dentro daquilo que Ele tem planejado para você, dentro daquilo que Ele tem planejado para o seu povo. Os propósitos nunca falham. O seu amor nunca falha. Tudo o que nós precisamos, Cristo consumou na cruz, e isso é suficiente. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, Cristo fez por nós. Nosso grande problema, irmãos, é que às vezes nós achamos que precisamos de um monte de coisas que de fato nós não precisamos. E Deus nos dá aquilo que é necessário, que Ele sabe que é necessário. Se você está em Cristo, você está seguro. Cristo venceu a morte por você. Ele deu vida eterna. Então, amados, creia de fato em Cristo, agarre-se à sua cruz, chegue-se a Ele. Jesus passou por situações de profunda pressão emocional, a ponto de dizer que sua alma estava profundamente triste até a morte. Era um sofrimento inimaginável que Cristo passou. Contudo, não cessava de clamar e de se entregar àquele que o podia livrar, que o podia socorrer, Deus, o Pai. Mesmo nos nossos piores momentos, devemos buscar o favor de Deus por meio de Cristo, sabendo que, de fato, há socorro nele. Há socorro no Senhor. Para finalizar, irmãos, olha só o que diz Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se Cristo entregou o seu filho para morrer por você, por mim, aí Paulo pergunta, se ele fez isso, como não nos dará todas as outras coisas? Então Paulo diz, olha, em Cristo, de fato você tem tudo aquilo que você precisa e necessita. Tudo. Não falta nada. Nada. Cristo, de fato, é suficiente. E devemos viver com essa confiança, com essa alegria, com esse gozo, que de fato nele nós temos e encontramos tudo o que precisamos. Tudo. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo. Obrigado, Deus, por seu cuidado, seu amor infinito, Senhor, demonstrado a nós, a tua igreja, Senhor, a pessoa do nosso bendito e eterno Salvador. Obrigado, Senhor, porque por meio de Cristo, Senhor, nos comprou para o Pai, Senhor,
O Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, como diz a tua palavra. Tua palavra diz que o Senhor nos tirou do reino da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Deus, pela grandeza dessa obra, dessa salvação que o Senhor operou em nós. Quero te pedir pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, neste lugar. O Senhor alcance, Senhor, as suas vidas, Pai. Que o Senhor trabalhe em suas almas, em seus sentimentos, em suas emoções. Que o Senhor traga restauração, cura, renovação, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Que o Senhor ajude-os a entenderem, Senhor, nos ajude a entendermos que tudo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. E o Senhor fez por nós, Senhor, na cruz, tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Que de fato o Senhor nos conceda a graça, Senhor, para nos agarrarmos à cruz de Cristo, Pai. Para estarmos dia por dia, Senhor, buscando a sua presença e vivendo na sua presença, Pai. Que de fato Ele esteja em nós e nós estejamos nele, Senhor. Que o Senhor nos ajude a andarmos e a vivermos em espírito, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, Pai. Consola, conforta o teu povo. Suaviza, Senhor, os seus sofrimentos, as suas dores, ó Deus Todo-Poderoso. Traga consolo, Senhor, ao teu povo, Pai. E que eles possam perceber esse consolo, esse amor, esse cuidado na cruz bendita do nosso Salvador, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Graças te damos em todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, amados.